estamos de volta com Negócios e Carreira. Cris, o que não é constelação então? Deixa eu fazer a pergunta. Isso é macumba? Você falou de bonequinho, tem que espetar alguma coisa, como que é? A gente começa a olhar, né, e fala, meu Deus, onde é que eu estou me metendo, né? Que negócio é esse? Sabe que quando eu comecei, eu fui muito retalhada por isso. As pessoas não entendiam o que era e achavam, meu Deus, professora, eu dou aula, né? Professora, a senhora mexendo com essas coisas, não esperava isso de você. Então, tudo isso a gente ouve, faz parte. Mas não. O que não é constelação, então? O que não é? Então... Não é constelação tudo que mistura crença. Ok. Nós estamos trabalhando com ciência. Ok. A psicologia e a física quântica. Não estamos interessados em nenhum tipo de crença naquele ambiente. Não se misturam estações. Então, se, por exemplo, citando algumas crenças, né? Sem misturar, mas citando. Sim. Se alguém chega para mim lá, se alguém espírita chegar para mim e disser, ai, Cristiane, então estamos trabalhando com reencarnação? Não, não estamos. Ah, mas acontece que a gente não acessa o meu antepassado. Eu acesso a frequência quântica. Eu acesso a informação através de frequência quântica. Isso é física quântica. Uma pessoa, quando falece, ela continua emanando frequência. Entende? Então, para mim, não tem diferença. Se é você aqui ou se é o outro que já faleceu, ele emana a frequência da mesma forma. E dentro do campo morfogenético estão informações como se fosse a pastinha da nuvem do computador. Okay. Ficam todas lá. Okay. Então, essa é a primeira premissa. Tá. Tudo que disser a respeito a alguma crença, então vamos acender uma vela, sei lá, já aconteceu. De chegarem para mim dizendo, ai, professora, estou aqui porque estou deprimido, fiz uma constelação que tinha lá um rito de passagem. Eu falei, que rito de passagem? Nós não temos rito de passagem em constelação. Não, que a pessoa colocou uma vela. Eu falei, olha, eu acho que ela te levou para outro lugar que não era constelação, infelizmente. Né? Esse nome constelação sugere às pessoas algumas coisas. Sim. Mas o que o Bert queria era só agrupar familiarmente, juntar familiarmente e hoje juntar na empresa, na igreja, na escola, onde for, olhando para pessoas. Dá um exemplo de aplicando isso, por exemplo, em igreja, por exemplo. Então, vamos pensar o seguinte, quais serão os benefícios que pastores, líderes espirituais, aquelas pessoas que orientam, porque existe também uma confusão muito mental em relação ao que a Bíblia diz, ao que se pratica, né? Jesus ele é muito claro em relação àquele que construiu a casa sobre a rocha, porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu ter a atitude e praticar, né? Então, quais são os benefícios para líderes espirituais aplicando isso, aprendendo, participando também, né? Porque tanto pastores quanto líderes criam paradigmas mentais, fazem uma interpretação errada da Bíblia, usam de forma errada e levam um monte de gente para a perdição. Qual que é o benefício que isso traz também para homens e mulheres que usam a palavra de Deus para ajudar e orientar os outros? Nós temos tido algumas experiências muito gratas com pastores que nos procuram, líderes de célula que nos procuram, líderes de ministérios que nos procuram. Isso tem sido muito enriquecedor. Veja, quando se trabalha com líderes, é importante eu saber quem são as pessoas que estão comigo e em que frequência essas pessoas estão vibrando, de que maneira elas estabelecem uma relação com o ministério em que estão. Então, muitas vezes na igreja, a gente tem questões de fofoca, confusões, tumulto entre pessoas, e que, se eu conseguir enxergar o lado do outro e perceber o outro, eu quebro essa questão do julgamento. Então, eu consigo, quanticamente, olhando ou nos grupos ou com as pecinhas, estabelecer essa relação, fazer com que o outro perceba que aquele conflito foi criado porque existe uma frequência no sistema de família de cada um de nós. E por conta disso, as coisas não acontecem ou acontecem. Um exemplo clássico disso é quando eu olho, por exemplo, para ministérios. Às vezes eu tenho pessoas que o pastor acha que é a melhor pessoa para estar no ministério, que a pastora acha que é a pessoa certa, porque ela é querida, porque ela é cativante. E essa pessoa não se desenvolve no ministério. Quando ela vem a mim, nós olhamos quanticamente o que está acontecendo, observamos que ela tem o maior desejo, mas que ela tem algumas informações de antepassados que travam esse movimento,
que não precisam necessariamente ser uma falta de crença. Então não é evangélico, por exemplo, e isso não cabe. Não, às vezes é uma dificuldade mesmo, justamente por ser muito simples, por ter vindo de um lar muito simples. Então eu não tenho, por lealdade ao meu antepassado, o direito de estar naquele lugar de liderança. Então, muitas vezes a gente trabalha essa questão muito simples e essa pessoa consegue se colocar de outra forma dentro do ministério. Isso é um ponto. Outro ponto é alguns pastores que nos procuram olhando para questões em relação à própria membresia, verificar o que é que está acontecendo, que está impedindo algumas pessoas de crescer dentro da igreja. Aí a gente verifica essas questões também. Uma coisa que eu percebo, tanto no meio religioso, Sim. no meio espiritual, querer entender demais o passado do outro. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele encontra a mulher, quando levaram a mulher que foi acusada de adultério, jogaram ela, né, e acusaram ela que ela estava em adultério. Primeiro que levaram só ela, tinha que ter levado o homem junto ali, não é? Então a acusação, que é os jogos psicológicos, vítima, acusador, tentando jogar Jesus contra uma decisão grande. Então Jesus ele percebeu isso daí rapidamente. Mas quando a mulher ela é acusada ali, Jesus ele faz uma pergunta para todos para que tomem consciência, essas pessoas vão embora. Ou seja, deixa eu cuidar da minha vida, do que eu ficar me metendo na vida do outro, querendo ser assistente de Deus, porque Deus não precisa de assistente. Deus precisa que homens e mulheres façam um mergulho para dentro de si, percebam aquilo que está ruim e tome uma mudança de comportamento e tenha uma vida diferente. Quando a pessoa ela está sendo acusada, Jesus pergunta assim para ela, para a mulher, onde são os que te acusam? Vão embora. E ele diz, vai e não peques mais. Ele não quer saber de onde foi a origem, o que causou, desde quando ela estava cometendo adultério ou não. Líderes espirituais, eles às vezes, é percepção minha, querem investigar tudo isso para dar um parecer sobre isso. Sendo que, na própria palavra, Jesus ele pede, ele orienta para que o homem examine o seu próprio coração. Se eu tiver um problema contigo, por exemplo, que eu vou lá, trate isso com você. É uma questão pessoal minha e sua, não espiritual, porque às vezes acabam espiritualizando também as coisas, né? Essa confusão do que é espiritual, do que é corpo, do que é alma, né? Então eu trato com você e faço a minha adoração. Adoro a Deus, sirvo a Deus. O que você fala sobre essa preocupação excessiva de se meter demais, se envolver demais na vida do outro, sem ainda ter um total autoconhecimento, e quanto que isso prejudica também numa orientação, num aconselhamento, numa confusão, né, que o cliente ou o membro da igreja possa entender com aquela explicação. O que você diz sobre esse investigar demais a vida do outro, sem ter capacidade tanto psicológica, uma questão até mesmo bíblica, fundamentada para explicar isso? Quando a gente fala em pessoas, a gente fala em frequência. Ou seja, o meu corpo e o seu corpo, e de todo mundo, vibra numa frequência, ok? Ela pode ser saudável. Isso quer dizer que eu vou me identificar com você, vai ser gostoso estar um do lado do outro. Por quê? Porque vibra numa frequência agradável. Ok. A partir do momento que eu começo a me emaranhar, que é um termo que nós usamos muito, com você, querendo dar piteco na vida da outra pessoa, a frequência muda. Então, a minha vibração ela vai mudar. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu sempre digo na igreja que o maior desafio da gente é entender que temos que tratar da alma. Porque o corpo vem para a igreja, aceita Jesus, o pastor fica feliz, todo mundo fica feliz, a coisa fica ótima. Só que a essência, que é a alma, continua como um cavalo indomado. Então, enquanto eu tenho pessoas, ou tenho pastores, muitos até, que querem investigar a vida do outro, eles só me mostram que a alma está indomada. A alma ainda precisa ser tratada para entender que esta não é a melhor forma. Além disso, também temos que entender, olhando para a constelação, que todos nós fazemos parte. Existe uma ordem, são 3 leis que nós estabelecemos em constelação. A primeira é de pertencimento. À medida que eu julgo, eu excluo. Sim. E se eu excluo, eu quebro uma lei, que para nós não tem jeitinho brasileiro. Eu acolho
o outro do jeito que ele pode ser e com Ok. aquilo que ele pode me Isso entregar. é bíblico, né? Sim. Jesus disse isso, né? É, Mateus 7, se eu não me engano. sim, Não julgueis para não ser julgados. Ok. E a segunda aí, lei? A segunda lei que nós temos é dar e receber. Ok. E eu comecei a olhar para esse dar e receber e olhar para a fala, é dando que se recebe. Sim, é dando que se recebe. Só que se você der a mais, você não vai ser ótimo, maravilhoso, magnânimo, uma pessoa iluminada. Tá. Não, você vai estar querendo controlar a vida do outro. Por isso está dando demais. Na verdade, ninguém se relaciona com quem é endeusado. Eu não preciso de um santo do meu lado, eu preciso de uma pessoa. Ok. Acontece que as pessoas estão acostumadas a achar que dando muito, vão receber muito. Sim, vão receber. Então, Ingratidão. acaba sendo uma doação egoísta, né? Com certeza. Eu vou te agradar Isso. esperando algo em troca. É igual a relação do perdão. Tá. Eu gosto de falar dela. Porque a gente diz assim, não, eu perdoei o outro. Mas quem sou eu para perdoar o outro? É. Pequeno que eu sou. Né? O único que pode me perdoar é o Senhor, é Jesus, que vai poder, Espírito Santo olhando para mim. Nada mais que isso. Só que aí, não, eu estou com a pessoa, eu convivo com ela. Não. Você acolhe ela dentro do seu coração. Você se importa com ela, traz ela para você. É por isso que a relação de dar e receber para nós não funciona da forma como a gente está acostumado a olhar. Nossa, tão bom, fez tanto. Mas não fez tanto porque era bom. Sim. Fez tanto porque queria controlar. Havia um interesse, Exato. né? Não Ainda que inconsciente. Ainda que inconsciente. Exatamente. E a terceira? A terceira é a hierarquia. Tá. Todo mundo que chegou antes tem preferência a mim que cheguei depois. Então, nós somos pequenos diante dos nossos antepassados. E eu acho muito bonito pensar, porque a gente via profetas dizendo, eu pequei. E daí a gente olhava para a vida dos profetas e dizia, mas pecou onde que eu não estou vendo? E Deus usava tanto, né? Exatamente. É Só bom que aí, É. ele não estava falando dele. Ele estava falando do povo dele. Por quê? Porque ele honrava o povo que ele tinha. Entendi. É mais ou menos essa relação. Se a gente olhar para a constelação, a gente vai encontrar passagens, episódios bíblicos o tempo todo. O Sim. tempo todo. Sim. Então, vamos repetir. Então, as 3 leis são: a primeira é a do... E pertencimento. Pertencimento. Todos nós devemos pertencer. Ok, a lei do pertencimento. Isso, a segunda, do dar e receber. E a terceira do... E a terceira, hierarquia. hierarquia. Sim. Ok. Eu gosto muito de citar o apóstolo Paulo. Paulo tem um entendimento muito grande sobre autoconhecimento, né? Até Gálatas 5:22, né? Que ele diz que o fruto do Espírito é longanimidade, bondade, fé, mansidão e o principal que é domínio próprio. Como que eu vou ter um domínio sobre mim se eu não me conheço? Então, a constelação ela também está muito ligada ao autoconhecimento, ela ajuda no autoconhecimento. Sim, sim, ela ajuda na medida que você vai percebendo como está a sua alma. Quem, afinal de contas, sou eu? Eu tenho boa consciência a respeito das pessoas ou eu tenho má consciência? Eu me envolvo em tudo, eu me emaranho nas coisas do outro, sempre com a maior boa vontade, estou sempre onde não devo estar, né? É uma outra forma de nos perceber. E também perceber o quanto o nosso dar pode ser manipulador se eu não me colocar no meu lugar. Para nós, na hierarquia, cada um de nós tem um lugar. Dentro da igreja, é muito claro observar pessoas que, com a maior boa intenção do mundo, estão no lugar do pastor, porque falam melhor, porque se expressam melhor, porque têm mais domínio disso ou daquilo. E, nesse momento, eu desequilibro o sistema, porque ele é feito por hierarquia. Se eu estou no lugar errado dentro do meu sistema, se eu quero ser tanto quanto o meu pastor ou tanto quanto o meu líder, eu tenho problema. Deixa eu pegar um exemplo, então, ver se encaixa com isso. Pensar em Jonas no barco, né? Ele estava... Seria mais ou menos isso. A turbulência vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. O desequilíbrio que é gerado... Isso dentro... Você também tem... Você trabalha também com questões organizacionais, não é? Sim, muitas. Agora, vamos falar rapidamente a questão do ambiente de trabalho. Por que, às vezes, há conflitos nos departamentos? Há problemas? Também está muito ligado a isso também? Completamente ligado. Se você olhar para as 3 leis, você verifica onde está cada pessoa, verifica que muitas vezes os conflitos são gerados porque as pessoas, primeiro, não se conhecem,
não é? Não sabem a respeito delas Sim. mesmas. E segundo, querem conhecer muito da vida do outro. E no processo de recrutamento e seleção é possível identificarmos Sim, isso também? também. A gente consegue identificar. Eu estive agora em março numa empresa, uma indústria, na verdade, no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho com os gestores, usando constelação. Então a gente foi verificando cada gestor, cada profissional que estava em cada setor ligado a ele e verificando se aquelas pessoas estavam de fato adequadas à proposta da empresa. Ok. É muito rico o trabalho, Ok. muito rico. E dentro, digamos, se eu quero fazer um procedimento de recrutamento, eu não vou dar feedback para as pessoas. Como que é feita essa avaliação? É possível através de dinâmicas de grupo? É Como que você possível. identifica isso? Na verdade, a gente pode fazer de duas formas. Tá. Eu posso tanto usar o grupo e trabalhar isso em grupo com exercícios sistêmicos. Tá. Então, é muito fácil para nós. Tá. Ou com as ferramentas, essas peças. Todo mundo fala do bendito do bonequinho, né? Tá. O bonequinho é só uma peça. Na verdade, ele é um pretexto. Na empresa, eu Sim. uso clips. Eu não uso bonecos. Sim. Eu só digo, me veja uma caixinha de clips para eu poder conversar com você. E também não fico dizendo, estamos fazendo não uma precisa, constelação. né? Não, é só coloca a ferramenta e a frequência mostra para mim e para o gestor do que nós estamos falando. É rápido, é fácil. Para se tornar um profissional dessa área, é possível, não é? É necessário ter uma formação específica como base ou não? Que orientação você dá para aquele que está nos ouvindo? De repente, eu quero atuar com isso, quero me especializar. Você pode deixar também o seu telefone, né, os seus contatos para aquele que deseja se aprofundar um pouco mais. Depois o vídeo nosso ele vai subir para o YouTube. Então você que está aí acompanhando pela TV, se inscreva no nosso canal, né? E você que já assistiu aí no YouTube, compartilhe com seus colegas, porque Negócios e Carreira é um projeto voltado para levar conteúdo de valor e ajudar as pessoas a quebrar paradigmas mentais e a conseguir ter sucesso e equilíbrio na vida. Então, como que você consegue direcionar isso para as pessoas que querem se qualificar e ter isso como uma profissão também? Eu sempre digo que qualquer profissão exige dedicação e estudo, né? Eu olho para a constelação hoje e vejo muita gente achando que pode encurtar o processo. Não é muito diferente de coaching, que aí a gente estuda um monte, daí vem um profissional e faz um final de semana e acha que a vida está ganha. Não, a vida não está ganha. O nosso curso de formação, nós temos um curso de formação em Maringá. Ele tem 11 meses. Trabalhamos todo mês, aulas sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Os profissionais que vêm conosco são profissionais de fora. É uma disciplina ou outra que a gente que é daqui dá, né? Mas a ideia é estudar, estudar e estudar. Quando você termina o curso, nós temos uma carga horária exigida de estágios, de vivências, de visitas a outros profissionais, inclusive, para a gente verificar como é que está esse nosso aluno. Bom, você terminou, você tem, no primeiro momento, conhecimento do que é a constelação. Nesse momento, ele já cabe na sua vida, você já consegue usar isso em seu benefício. E aí, se tiver interesse, nós vamos acompanhá-lo em supervisão para que você se torne um profissional. Ok. Paralelo a isso, esse é o primeiro grupo. Ok. Então, para eu me tornar facilitadora de um grupo de constelação, é esse o primeiro momento. Ok. O segundo momento é um curso que, em média, tem 3 módulos, em que você vai trabalhar com as pecinhas. Ok. Aí é um outro formato que dura aí alguns meses. Tá. 6 meses, eu creio. Ok. A gente consegue compor um bom trabalho. E o último estágio, qual que é? E o último estágio é a supervisão, Que aí a supervisão. já vai trabalhando para ver como que está se Isso. desenvolvendo. A gente vai liberando os nossos alunos Ok. aos poucos. Eu estou com alunos que hoje já são psicólogos, Tá. já são empresários, mas que têm interesse em continuar. Nós estamos acompanhando. É como na psicologia, não fica muito diferente, em que a gente libera. Tem que ter uma na formação para esse medida- curso ou não? Qual que é a A formação gente básica? tem. A formação básica é você ter um curso superior. Ok. Tá? Pode ser administração, contabilidade, direito. Pode. Ok. Eu tenho alunos dessas várias áreas. Ok. O que acontece é que, às vezes, eu tenho alguns profissionais que já são da medicina holística e que nos Ok. procuram. A gente avalia o currículo e, se for ok, vem com a gente. Ok. E qual que é o investimento para esse treinamento? Tem uma ideia? Ele varia muito. Tá. É uma boa pergunta, mas ele varia muito.
O nosso curso hoje em Maringá está em torno de, em média, uns 600, 650 reais em 10 parcelas. Ok. A gente tem colegas que estão com valores maiores, menores. Ele vai variar entre 500 a 1.500 cada parcela. Ok. E você quer deixar teu contato? A gente já chegou ao final do programa. Esse assunto ele vai longe. Vai. Quero que você participe outras vezes. Vamos, Será um né, prazer. fazer outros programas, porque esse assunto ele é muito rico, né, desperta muita curiosidade. Então, chegando ao final, pode deixar o teu contato, teu e-mail, né, as pessoas que quiserem procurar você, né, e marcar um procedimento contigo, pode ficar à vontade agora. A ideia é que quem tiver interesse em saber um pouquinho mais a respeito, eu vou deixar o meu celular, que é um WhatsApp, que é o mais fácil de você me achar. Você vai entrar em contato com 998814570. Esse é meu WhatsApp. Se você precisar me mandar um e-mail, quiser falar comigo por e-mail, você vai entrar em contato com Dinâmica Corporis Consultoria, que é a minha empresa, @yahoo.com. É possível falar comigo nesse e-mail. Tá bem? Eu fico à disposição. Obrigada. Ok, Obrigada, Cris, muito obrigado pelo prazer, convite. Dom. Foi muito bom conversar com você. Tá prazer bom? ter você Vamos programar de novo, Muito porque esse assunto vai obrigada. longe. Um prazer estar com você aqui. Ok? Tá Pessoal, bem? chegamos ao final. Negócio de carreira. Até a próxima. Valeu. Tchau.